Olá, galerinha da minha internet, eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje nós vamos falar sobre a trilogia de filmes do Candyman. Eu vi algumas notícias de que vai haver sim um remake, uma regravação desse filme e eu acho muito importante, principalmente depois da resenha que eu fiz sobre o Clive Barker, né, e o livro Candyman da Dark Side Books, trazer para vocês também, claro, falando sobre os filmes que são os meus filmes preferidos. Então, galera, sim, vou chamar a vinheta e esse espaço aqui vai ficar disponível para poder passar imagens para vocês enquanto eu vou falando sobre o filme, e eu espero que vocês gostem desse formato e desse quadro novo do Ler Até o Amanhecer. E, bom, vinheta, por favor. Então, o que é Candyman, ou quem é Candyman? Esse homem doce, nada doce, gente. Bom, galera, o Candyman, ele saiu em 1992, o diretor executivo sabemos que é o Clive Barker e o próprio autor. O conto original saiu ali, né, agora a Dark Side Book possui ali os direitos autorais do conto, repito, o conto, me nego a dizer novela, enfim. E a minha opinião é muito crítica com relação ao livro. Eu acho que a adaptação foi muito boa para o cinema, funcionou muito melhor nas telonas ou telinhas, tanto faz, né? Assistíamos em televisões muito pequenas na época, algumas pessoas. E, gente, Candyman é com certeza um filme que vai mesclar muitos sentimentos. Quando você começa a assistir o filme, você tem ali uma certa vontade de não gostar de Candyman, mas não tem como. Ele é um personagem muito sedutor, muito esperto e os efeitos para a época são muito interessantes. É um filme muito, mas muito penetrante. Ele é um filme que vai colocar você naquela atmosfera do lugar em que é passado. Cada filme é abordada uma cidade onde a lenda vive e cada cidade você consegue entrar ali naquele pedaço de história, naquele momento, e com certeza torcer muitas vezes para que Candyman apenas encontre a paz, pois não conseguimos de fato odiar o personagem que teria que ser o vilão. Bom, o primeiro filme saiu em 1992, tá? E ali quem incorporou Candyman, né, que também vai fazer que fará os outros 3 filmes da trilogia, foi o ator Tony Todd. Tony Todd, ele conseguiu entrar no hall dos 8 personagens consagrados dentro do terror, tá? Na história dos filmes de terror. Ali do lado de vários outros nomes importantes, se vocês quiserem depois dá um Google aí e procura. E ele começa abordando a história de uma moça chamada Ellen. Ela está defendendo uma tese que fala sobre lendas urbanas. Ela vai a um lugar que é vizinho ao bairro dela, que é um bairro muito chique, porém ela descobre que ali tem um conjunto habitacional para pessoas muito pobres que vivem ali totalmente sem nenhum recurso, né, tanto da parte da polícia quanto de médicos e tudo mais. E ela começa a visitar esse lugar porque ela começa a se interessar pela lenda de Candyman e alguém diz para ela que ela pode encontrar respostas nesse conjunto habitacional. Quando ela chega nesse conjunto habitacional, ela encontra várias pessoas, inclusive usuários de drogas e pichadores, e dentro dessas pichações, em meio ao contexto dessas pichações, ela vai encontrar muitas pichações referentes a Candyman. E ali, o que acontece é que ela vai ficando meio fascinada pela história do Candyman. E todas ali as frases, como por exemplo, doces para um doce, que é a frase que vai permear os 3 filmes, tá? Da trilogia. Ali, dentro daquele contexto, ela também encontra a pintura, que é uma espécie de porta com a boca aberta de Candyman. Então, ali no meio da porta, quando a porta se abre, dá aquela impressão de que realmente a boca de Candyman está se abrindo. Dentro desse conjunto habitacional, ela encontra uma garota chamada Anne Marie, que cria sozinha o garoto Tony, é um garotinho de mais ou menos 1 ano, ou até menos, ou alguns meses. E ela explica que ela cria aquela criança sozinha em meio àquele lugar horrível, habitado por vários usuários de drogas e máfias e tudo mais.
Acontece que vários assassinatos estão sendo acobertados e dados ali, oferecidos ali o crédito para Candyman dentro daquele conjunto habitacional. Só que acontece que nem todos os assassinatos são por conta do Candyman. Alguns, sim. Histórias terríveis são contadas em meio àquilo, até que um dia Ellen, ela se vê ali tentada a invocar, fazer a invocação que consiste em chamar o nome de Candyman 5 vezes em frente ao espelho no escuro. Feito isso, para provar até mesmo para ela de que aquilo é apenas uma lenda, ela se vê enredada totalmente na desgraça. Vários acontecimentos vão tomar forma ali dentro, onde não tem como se culpar um espírito, então automaticamente a culpa vai cair em cima de Ellen, que está vivendo um casamento onde está se destruindo, o casamento dela não é feliz, é um casamento problemático, o marido é uma pessoa que está traindo a Ellen, e ali a Ellen se vê totalmente desprotegida, sem o apoio de ninguém, e vai começar a tentar provar a existência de Candyman, que quer levar a Ellen com ele, né, tirar a vida dela e transformar ela numa espécie de outra lenda urbana, né. Dentro desse meio, o filho de Anne-Marie, que foi citado aqui no começo do vídeo, ela vai acordar um dia, Ellen vai acordar um dia depois de um encontro com Candyman, que fica aparecendo para ela diversas vezes, tentando convencê-las de forma muito, mas muito sedutoras de que a morte é a melhor saída, afinal ninguém mais liga para ela, então ela precisa sim se unir a ele para a eternidade e para virar ali um nome a ser temido e cultuado, assim como o dele. O segundo filme da trilogia é o Candyman, A Vingança. O Candyman, A Vingança, ele vai falar exatamente sobre uma família que foi uma reviravolta muito grande, já que Ellen não foi ligada à sucessão ali de sangue, né? A linhagem de sangue de Candyman, mas no segundo filme é deixado claro a história de Candyman, sendo Candyman um escravo de nome Daniel, onde recebeu educação fidalga, onde recebeu uma educação branca e se tornou um pintor incrível, né? Produzindo várias obras de arte. Um dia ele é contratado por um fazendeiro muito rico para fazer o retrato da filha Caroline dele. Só que acontece que Candyman, com todo o seu charme e toda a doçura que ele tinha em vida, ele realmente conquistou o coração de Caroline, e Caroline acabou grávida. E o pai, sabendo disso, sabendo que ela estava grávida de um negro, pegou Candyman arrastando para um lugar no meio do nada e decepando a mão dele junto com várias outras pessoas que estavam ali assistindo, e passaram mel no corpo dele, e as abelhas comeram Candyman praticamente até a morte, dilacerando toda a carne do homem. Caroline, em desespero, correu com o espelho na mão, um espelho que ela tinha em mãos, e foi ali ver a destruição do amado, tentando ali fazer um último ato para poder salvá-lo, porém isso não aconteceu. E o amor dos dois se tornou eterno, e ele acabou se eternizando dentro do espelho dela e se transformando assim em uma lenda que foi seguindo por gerações e gerações e gerações. E o filme ele vai começar com o autor contando a história, né, de Candyman e de Ellen, né, dizendo que Ellen era uma espécie de imitadora, a Ellen do primeiro filme, uma espécie de imitadora dos atos de Candyman, e assim Ellen também virou uma lenda. E esse autor, assim, para querer fazer muita graça com a história do Candyman, ele vai ali no lançamento do livro dele, leitura de alguns trechos, em frente a todo um público ali, falar 5 vezes o nome de Candyman em frente ao espelho. O filho do suposto, né, parente sanguíneo de Candyman conhece esse autor e está vendo aquilo, tendo ele já presenciado a morte do próprio pai pelo próprio Candyman, e sabendo que aquele autor conseguiu muitas informações com o pai dele. Depois o pai dele foi encontrado em condições terríveis de morte, e ali, olhando aquele autor fazer aquilo, o garoto segue o Ethan e diz para ele que ele não deveria ter feito aquilo com o pai e não deveria estar fazendo aquilo em meio àquelas pessoas.
O homem dá risada, tira sarro do garoto, né, do rapaz, e momentos depois Candyman o mata de forma assim brutal. Acontece que Ethan vai pagar por esse crime como se fosse realmente o responsável por isso. A irmã dele, que está ali envolvida na história, ela é uma professora, a irmã do Ethan, vai saber do que está acontecendo com o irmão e vai saber que o irmão acabou confessando os crimes, pois seria muito difícil para ele poder explicar que Candyman é apenas uma lenda, pois ninguém iria acreditar. Então o que ele fez? Ele assumiu os crimes porque ele também estava cansado e ele também não queria que a irmã, conhecendo a natureza da irmã, que a irmã fosse procurar saber o que aconteceu e acabasse em meio aí a essa tragédia, em meio a Candyman. Acontece que essa atitude de Ethan não barrou a irmã Anne, e Anne volta ao casarão da família para começar a investigar toda a morte do pai e também toda essa história sobre Candyman. E ela acaba invocando também o nome de Candyman em frente aos alunos que acabam sabendo e desenhando. Um dos alunos desenha Candyman. E ali, para provar para aqueles garotos que ela realmente não acredita naquilo, ela vai chamar o nome de Candyman e vai sofrer por isso. O desfecho dessa história é muito diferente, pois existem elementos sanguíneos que ligam Anne e Ethan à história de Candyman e à linhagem familiar de Candyman, que também vai dar origem agora ao terceiro filme, pois no final, nesse desfecho, eles descobrem no primeiro filme que quebrando o espelho que está escondido de Caroline, a mulher que deu ali, que estava grávida de Candyman quando Candyman foi morto, ela estava com o espírito preso dentro do espelho. Então, destruindo o espelho, a pessoa conseguiria destruir a lenda e acabar com aquilo de vez. Então, ela começa a ir atrás e tentar descobrir onde ficou esse espelho. E mesmo depois, quando ela descobre que está grávida, o marido é morto durante o filme, ela descobre que ela está grávida e aí a coisa vai continuar, vai ter o seu desfecho, vai ter o seu final, porém, ainda não vai terminar. A história ela vai continuar e vai para o terceiro filme que vai se passar em Los Angeles, num pedaço de um bairro mexicano, onde se cultua ali a Santa Morte. Então, no Dia dos Mortos, que é o dia que os mexicanos normalmente comemoram como o Dia da Santa Morte, a filha de Anne, Caroline, né, que recebeu esse nome pela sua antepassada, ela vai fazer uma exposição de arte com os quadros da família e alguns outros quadros que ela possui. E vários eventos vão acontecer dentro da galeria. Muitas pessoas vão acabar mortas e ali, desafiada em frente a todas aquelas pessoas, ela vai também chamar o nome de Candyman para provar, porque por A mais B, já que ela não acredita que o seu antepassado era esse monstro que todo mundo pinta, ela vai chamar pelo nome dele. E a coisa não vai ficar boa pro lado dela, gente. Esse, com certeza, o terceiro filme, com certeza, é o pior da trilogia. É um filme fraco perante o primeiro e o segundo filme. Mas o primeiro, sim, é um filme muito bom. O segundo é um filme maravilhoso. Eu gostei muito, por mais que as críticas tenham aí dado uma cutucada no Candyman, não avaliando muito bem. Mas, às vezes, a gente tem que prestar atenção também no ano em que esses filmes receberam essa crítica. Foi feito com baixo orçamento. A maior parte das críticas negativas foram feitas entre 2012 e 2015, nessa era mais tecnológica, onde, obviamente, as pessoas estão acostumadas com outro tipo de filme, né, um outro formato de filme, e Candyman, ele é, assim como muitos outros filmes da década de 80 e 90, mais história do que efeito, apesar de eu achar que tiveram vários e vários efeitos incrivelmente bons dentro desses filmes. O segundo filme, por exemplo, ele te leva para Nova Orleans, que é onde acontece ali toda a história de Ethan e Anne, que, por exemplo, você vai poder ver alguns casarões, principalmente quem é fã de Anne Rice vai amar, pois todas as histórias de Anne Rice se passam ali em Nova Orleans, então você vai observar todos aqueles casarões incríveis e você vai conseguir ter várias ali imagens onde você vai lembrar de muitos trechos dos livros de Anne Rice, principalmente aquelas partes que falam ali do cemitério Lafayette. E tudo isso vai acontecer durante o carnaval, que é comemorado com jazz em Nova Orleans. Então tem todo um cenário ali de uma Nova Orleans antes do furacão Katrina. Então é um filme que vale realmente muito a pena, até mesmo por essa questão
da ambientação, porque as ambientações são incríveis, elas mudam de filme para filme de uma forma brutal e ainda assim a lenda continua viva. Vai ser encontrado muito conteúdo de horror, mas também, principalmente, o fascínio dos filmes slasher dos anos 90, então super indico, super vale a pena. Vocês que estão aí acompanhando esse vídeo até agora, não deixem de assistir Candyman. Tudo que vocês precisam saber sobre esses filmes está aqui no box de informação. Deixem seus comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo. E claro, gente, deixa aquele joinha para fortalecer o canal, pois afinal de contas o YouTube não vai me ajudar a crescer se vocês não deixarem um like e um comentário. Se não puderem deixar uma coisa nem outra, deixem pelo menos o dislike. Aqui é a Joyce Rodrigues do Ler Até o Amanhecer e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.